Muitas de nós acreditamos que depois dos 35, 40, 50 anos, nossa capacidade de despertar o amor verdadeiro diminui. Que precisamos ser mais jovens, mais disponíveis, mais complacentes para conquistar um homem. Mas a realidade é completamente diferente. E Louise Hay, a grande escritora e palestrante motivacional, sempre nos ensinou que nossa verdadeira força feminina se revela justamente na maturidade. Ela dizia que o amor não tem idade, tem profundidade. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. A verdade é que um homem não se apaixona perdidamente por uma mulher apenas por sua juventude ou beleza física. Isso pode despertar interesse inicial, mas o que realmente toca o coração masculino é algo muito mais profundo. Louise Hay descobriu que existe um mecanismo psicológico poderoso que, quando ativado corretamente, faz com que um homem se torne completamente devotado a uma mulher, independentemente da idade dela. E esse mecanismo está diretamente ligado ao que ela chamava de energia feminina autêntica. Aquela que só se desenvolve completamente após os 35 anos, quando a mulher conhece verdadeiramente seu próprio valor. Carl Jung, o renomado psicólogo, complementa essa visão ao falar sobre o ego masculino. Para ele, o ego é a ponte entre quem somos e como nos apresentamos ao mundo. E para um homem, seu ego determina como ele escolhe suas companheiras, como se vincula emocionalmente e, principalmente, com quem decide construir uma vida. O segredo que Louise Hay desvendou é que um homem maduro não se apaixona por uma mulher. Ele se apaixona pela versão mais elevada de si mesmo que ela desperta nele. E isso, queridas, é algo que apenas uma mulher madura, experiente e consciente de seu próprio poder pode oferecer. Quando você compreende como ativar esse mecanismo psicológico profundo, tudo muda. Você para de competir com mulheres mais jovens e passa a ocupar um espaço único e insubstituível na mente masculina. Torna-se aquela mulher que ele não consegue esquecer, que mexe com algo dentro dele que nem ele mesmo consegue explicar. E o mais belo é que isso acontece naturalmente, sem jogos ou manipulações, apenas através do desenvolvimento de sua feminilidade madura e consciente. Primeiro segredo: reconheça sua maestria, não apenas seus encantos. Louise Hay sempre enfatizou que reconhecimento genuíno é o alimento da alma. E quando se trata de despertar o amor profundo em um homem maduro, existe uma diferença fundamental entre elogiar sua aparência e reconhecer sua maestria. Muitas mulheres ainda acreditam que homens se conquistam apenas com palavras doces sobre sua beleza física. Mas isso é um equívoco que pode nos custar relacionamentos verdadeiros. A maestria masculina está ligada às conquistas que ele construiu ao longo dos anos, às experiências que o moldaram, à sabedoria que desenvolveu. Um homem de 40, 50, 60 anos não se impressiona mais com elogios superficiais. Ele anseia por reconhecimento profundo de quem se tornou como pessoa. Louise Hay nos ensina que, quando honramos verdadeiramente alguém, criamos um espelho onde essa pessoa pode ver sua melhor versão. Em vez de dizer, você é bonito, experimente. Admiro como você construiu tudo isso com suas próprias mãos. Mostra uma determinação que poucos homens da sua geração possuem. Ou em lugar de, você é inteligente, tente. Sua forma de analisar as situações revela uma maturidade emocional rara. Você vê além do óbvio. Essas palavras tocam diretamente no núcleo de sua identidade masculina madura, naquilo que ele mais valoriza em si mesmo. O que acontece psicologicamente é fascinante. Carl Jung explicava que buscamos externamente a validação daquilo que mais desejamos acreditar sobre nós mesmos. Quando você, como mulher madura e perceptiva, consegue enxergar e verbalizar a grandeza que ele construiu ao longo dos anos, você se torna muito mais que uma companheira. Torna-se testemunha de sua jornada, a única pessoa que verdadeiramente compreende sua evolução. E isso cria um vínculo emocional quase impossível de ser quebrado. Louise Hay sempre dizia que nossas palavras criam nossa realidade. E isso se aplica perfeitamente aos relacionamentos maduros. Quando suas palavras refletem a magnitude do homem que ele se tornou, você não apenas o faz sentir-se bem, você o faz sentir-se visto de uma forma que talvez nunca tenha experimentado antes. E para um homem maduro, que já passou por diversas experiências e relacionamentos, ser verdadeiramente visto
é um presente raro e precioso. Segundo segredo: permita que ele conquiste sua admiração. Gradualmente. Aqui temos uma das maiores armadilhas para mulheres maduras nos relacionamentos. Acreditar que nossa experiência de vida deve nos tornar mais diretas e disponíveis. Louise Hay nos alertava que pressa é inimiga da profundidade, e isso nunca foi tão verdadeiro quanto no amor depois dos 35 anos. Homens maduros, diferentemente dos jovens, não se apaixonam pelo que é imediatamente acessível. Eles se fascinam pelo que representa um desafio digno de sua maturidade. A psicologia masculina madura funciona através do que Jung chamava de tensão criativa, aquela energia que surge quando algo valioso está próximo, mas requer investimento emocional para ser conquistado. Se você se entrega completamente desde os primeiros encontros, responde imediatamente a todas as mensagens, cancela seus compromissos para estar sempre disponível, está enviando uma mensagem inconsciente de que sua presença não tem grande valor. E para um ego masculino maduro, isso é desestimulante. Isso não significa ser fria ou calculista. Significa honrar sua própria agenda de vida, seus interesses, suas responsabilidades. Uma mulher de 45 anos tem uma carreira, amizades consolidadas, hobbies desenvolvidos, talvez filhos crescidos que ainda precisam de atenção. Essa riqueza de vida é seu maior trunfo, não algo a ser abandonado por um homem. Louise Hay, sempre, enfatizou que, quando nos amamos completamente, atraímos pessoas que também nos amam completamente. Permita que ele sinta sua ausência ocasional, que ele precise se esforçar para ganhar um lugar em sua agenda já preenchida. Que ele perceba que estar com você é um privilégio, não um direito. Quando um homem maduro sente que precisa se qualificar para sua atenção, algo poderoso acontece em sua psique. Ele começa a valorizar genuinamente cada momento ao seu lado, porque sabe que foi conquistado, não doado. Antes de continuarmos com os próximos segredos, tenho um pedido, especial para você que está assistindo. Se até aqui você já está sentindo que essas palavras fazem sentido na sua vida, que tocam em algo real sobre seus relacionamentos, considere se inscrever no canal. Sua inscrição me dá a energia para continuar trazendo conteúdo profundo sobre psicologia feminina e relacionamentos maduros. E me conta aqui nos comentários: qual foi a última vez que você permitiu que alguém conquistasse verdadeiramente sua atenção, em vez de doar ela imediatamente? Estou curiosa para saber suas experiências, porque compartilhar nossas vivências nos fortalece como comunidade de mulheres conscientes. Terceiro segredo: espelhe sua visão de futuro, não seu passado. Louise Hay tinha uma frase poderosa: o que você vê em alguém é o que você está ajudando a criar. E quando se trata de homens maduros, existe uma diferença crucial entre reconhecer suas conquistas passadas e refletir seu potencial futuro. Muitas mulheres cometem o erro de focar apenas no que ele já construiu, mas o que realmente toca o coração masculino maduro é sentir que ainda há grandes capítulos a serem escritos em sua história. Um homem de 50 anos pode ter uma carreira consolidada, filhos criados, bens conquistados, mas isso não significa que sua ambição morreu. Na verdade, é frequentemente nessa fase que surge uma inquietação profunda. A sensação de que há potencial não explorado, sonhos adiados, possibilidades ainda não realizadas. Carl Jung chamava isso de individuação tardia. O processo de se tornar quem verdadeiramente somos, que geralmente se intensifica na maturidade. Quando você consegue enxergar e verbalizar esse potencial ainda adormecido, toca em algo muito íntimo de sua psique. Por exemplo, se ele está aposentado, mas demonstra interesse em ensinar, você pode dizer: sinto que você tem conhecimento e experiência que poderiam transformar a vida de muitas pessoas. Há algo em você que ainda quer deixar um legado maior. Ou se ele menciona sonhos antigos, experimente. Tenho a impressão de que seus melhores anos ainda estão chegando. Você tem uma energia que não combina com conformismo. O que acontece psicologicamente é extraordinário. Louise Hay explicava que quando alguém vê possibilidades que nem nós mesmos enxergamos claramente, isso desperta uma motivação quase espiritual. Para um homem maduro, que talvez esteja questionando se seus melhores dias ficaram para trás, encontrar uma mulher que enxerga a grandeza futura nele é como encontrar uma fonte de renovação.
você se torna não apenas uma companheira, mas uma visionária de sua própria vida. Isso cria um vínculo emocional profundíssimo, porque você passa a representar esperança, possibilidade, renascimento. E diferentemente de mulheres mais jovens, que podem não ter a maturidade para reconhecer verdadeiro potencial, você possui a sabedoria de vida necessária para enxergar além das aparências. Louise Hay sempre dizia que idade traz clareza, de visão. E essa clareza é um dos seus maiores poderes no amor maduro. Quarto segredo: desafie sua evolução sem ferir seu ego. Uma das maiores habilidades que desenvolvemos como mulheres maduras é a capacidade de inspirar crescimentos sem causar ferimentos emocionais. Louise Hay sempre enfatizou que crescimento verdadeiro nasce do amor, não da crítica. E isso é especialmente importante quando lidamos com homens que já carregam décadas de experiências, algumas dolorosas, que moldaram suas defesas psicológicas. Homens maduros frequentemente chegam aos relacionamentos com padrões já estabelecidos, zonas de conforto bem definidas e, muitas vezes, certa resistência a mudanças. Eles já ouviram críticas suficientes na vida, de ex-esposas, chefes, filhos, sociedade. O que eles raramente encontraram foi alguém que conseguisse inspirar transformação através da fé genuína em suas capacidades. E essa é uma especialidade feminina que só se desenvolve completamente com a maturidade emocional. O segredo está em falar com a versão mais elevada dele, mesmo quando ele estiver demonstrando sua versão mais limitada. Se ele está estagnado, profissionalmente, evite frases como "Por que você não procura algo melhor?" ou "Você deveria se esforçar mais." Em vez disso, experimente. Percebo uma inquietação em você, como se sua alma soubesse que está destinado a algo mais alinhado com quem você se tornou. Sinto que você está num momento de transição interior, preparando-se para algo maior. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos. Na maturidade, esse processo se intensifica, mas muitas vezes vem acompanhado de medos e inseguranças. Como mulher madura, você possui a sensibilidade emocional para reconhecer esses momentos de transição e a sabedoria para apoiá-los sem pressionar. Louise Hay dizia que amor verdadeiro vê o potencial e tem paciência com o processo. Quando você desafia um homem maduro dessa forma respeitosa e visionária, algo mágico acontece. Ele começa a associar seu crescimento pessoal com sua presença. Você se torna o ambiente seguro onde ele pode explorar novas versões de si mesmo sem medo de julgamento. E para um ego masculino maduro, que já enfrentou suficientes batalhas na vida, encontrar um santuário onde pode evoluir é um tesouro inestimável. Quinto segredo: ative seu instinto protetor maduro. Existe uma diferença fundamental entre o instinto protetor de um homem jovem e o de um homem maduro. Louise Hay sempre nos lembrava que maturidade traz profundidade emocional, e isso se reflete na forma como homens maduros expressam cuidado. Eles não precisam mais provar sua força física ou financeira. Eles anseiam por proteger algo genuinamente valioso, algo que desperte seu senso de propósito e significado. Para uma mulher madura, isso representa uma oportunidade única. Você não precisa fingir fragilidade ou dependência. Você pode permitir que ele proteja sua sensibilidade, seus sonhos, sua paz emocional. Por exemplo, compartilhe suas preocupações genuínas sobre filhos adultos, decisões profissionais complexas ou desafios familiares. Não como uma forma de transferir responsabilidades, mas como um convite para que ele contribua com sua experiência e sabedoria. Um homem de 55 anos não se sente útil ajudando você a trocar uma lâmpada. Ele se sente valorizado quando pode oferecer perspectiva sobre uma decisão importante que você está enfrentando. Quando pode usar sua rede de contatos para abrir uma porta profissional para você, ou quando pode simplesmente ser um porto seguro nos dias mais desafiadores. Louise Hay dizia que permitir ser cuidada é também uma forma de amor próprio. Carl Jung explicava que na maturidade, tanto homens quanto mulheres integram aspectos complementares de suas personalidades. Um homem maduro desenvolveu não apenas força, mas também intuição e sensibilidade emocional. Quando você reconhece e valoriza essa evolução, permitindo que ele cuide de você de formas sofisticadas e emocionalmente inteligentes,
está honrando a pessoa completa que ele se tornou. O resultado é um vínculo protetor muito mais profundo que simples atração física. Ele começa a se sentir essencial para seu bem-estar emocional, não apenas presente em sua vida. E essa sensação de ser verdadeiramente necessário, não por fraqueza sua, mas por escolha consciente, é extremamente poderosa para o ego masculino maduro. Louise Hay sempre nos ensinou que relacionamentos maduros são baseados em escolha, não em necessidade desesperada. Sexto. Segredo. Crie saudade. Estratégica. Uma das maiores diferenças entre relacionamentos na juventude e na maturidade é a qualidade da saudade. Louise Hay falava sobre ausência consciente. Aqueles momentos em que nos retiramos não por manipulação, mas por amor próprio e respeito aos próprios ritmos de vida. Para mulheres maduras, isso é ainda mais relevante porque nossa vida já possui substância própria. Carreiras estabelecidas, amizades profundas, interesses desenvolvidos, responsabilidades familiares. Quando você se afasta temporariamente, não está criando drama ou jogando, está simplesmente honrando a riqueza de sua própria existência. E isso cria um tipo especial de saudade em homens maduros. Eles não sentem falta apenas de sua presença física, mas de toda a energia feminina madura e completa que você representa. Carl Jung dizia que valor se reconhece na ausência, e isso nunca foi tão verdadeiro quanto em relacionamentos depois dos 35 anos. A diferença está na qualidade de sua ausência. Quando uma mulher jovem desaparece, pode parecer capricho ou insegurança. Quando uma mulher madura se retira temporariamente, transmite propriedade de si mesma, prioridades bem definidas e uma vida rica que não depende exclusivamente do relacionamento. Isso desperta no homem maduro um respeito profundo e um desejo genuíno de conquistar um lugar permanente em sua agenda já preenchida. Louise Hay sempre enfatizava que amor saudável inclui espaços para crescimento individual. Quando você desaparece para cuidar de sua carreira, visitar filhos, desenvolver um projeto pessoal ou simplesmente para recarregar suas energias, está demonstrando maturidade emocional. E um homem maduro reconhece e valoriza essa independência porque ele próprio compreende a importância de manter identidade individual dentro de um relacionamento. O resultado é que ele começa a associar você não apenas com prazer e companhia, mas com qualidade de vida, crescimento pessoal e realização. Sua ausência temporária não gera ansiedade, gera antecipação, respeito e um desejo renovado de estar ao lado de uma mulher que possui vida própria e substância emocional. E quando você retorna, traz consigo novas experiências, insights e energia renovada, mantendo o relacionamento sempre interessante e evolutivo. Sétimo segredo. Torne-se seu santuário emocional. O segredo mais profundo para conquistar o coração de um homem maduro está em se tornar seu santuário emocional. Aquele espaço raro onde ele pode ser autenticamente humano sem medo de julgamento ou perda de respeito. Louise Hay sempre nos ensinou que a aceitação incondicional é o maior presente que podemos oferecer a alguém, e isso se torna ainda mais poderoso quando aplicado a homens que carregam décadas de pressões, expectativas e feridas emocionais. Homens maduros frequentemente chegam aos relacionamentos carregando histórias complexas, divórcios dolorosos, pressões profissionais intensas, responsabilidades familiares pesadas, medo sobre envelhecimento e propósito de vida. Eles aprenderam a manter uma fachada de força e controle, mas por dentro podem estar lidando com vulnerabilidades profundas que raramente compartilham. E aqui reside sua maior oportunidade como mulher madura. Diferentemente de mulheres mais jovens que podem se assustar ou se afastar diante de complexidade emocional, você possui a maturidade emocional para acolher a totalidade de um homem. Suas conquistas e suas feridas, seus momentos de força e seus momentos de fragilidade. Louise Hay dizia que amor maduro abraça todas as estações da alma humana. E isso é exatamente o que você pode oferecer. Quando ele compartilha preocupações sobre filhos problemáticos, medos sobre relevância profissional ou tristezas sobre oportunidades perdidas, sua resposta não deve ser tentar resolver ou minimizar. Deve ser simplesmente estar presente com sua feminilidade madura e compreensiva. Frases como "não precisa carregar tudo sozinho", "sua vulnerabilidade não diminui minha admiração por você", ou simplesmente "estou aqui", podem ter um impacto transformador.
Carl Jung falava sobre a importância de integrarmos nossa sombra, as partes de nós que consideramos inaceitáveis. Para homens maduros, encontrar uma mulher que não apenas aceita, mas acolhe amorosamente essas partes sombrias, é uma experiência de cura profunda. Você se torna não apenas uma companheira romântica, mas um espaço sagrado onde ele pode processar as complexidades de uma vida inteira. O resultado é um amor que transcende atração física ou compatibilidade superficial. Torna-se um vínculo espiritual e emocional que ele simplesmente não consegue encontrar em outro lugar. E para um homem maduro, que já experimentou relacionamentos baseados apenas em química ou conveniência, descobrir esse tipo de conexão profunda é revolucionário. Querida mulher que chegou até aqui, quero fazer um convite especial. Se você sentiu que essas palavras tocaram em algo verdadeiro sobre sua jornada amorosa, se reconheceu em algum desses pontos, ou se teve insights sobre seus relacionamentos, por favor, se inscreva no canal. Mais que números, vocês são uma comunidade de mulheres maduras e conscientes que estão transformando a forma como vivemos o amor após os 35 anos. E nos comentários, compartilhe sua história conosco. Qual desses segredos mais ressoou com sua experiência? Que transformações você já viveu ou gostaria de viver em seus relacionamentos? Suas experiências inspiram outras mulheres da nossa comunidade. E juntas estamos redefinindo o que significa ser uma mulher poderosa e amada na maturidade. Sua voz importa aqui. Louise Hay sempre nos lembrou que não existem relacionamentos perfeitos, apenas oportunidades perfeitas para crescimento. E como mulheres maduras, possuímos todos os recursos internos necessários para criar conexões profundas e transformadoras. Nossa experiência de vida, nossa sabedoria emocional, nossa capacidade de amar sem desespero e nossa habilidade de enxergar além das aparências são superpoderes que só se desenvolvem completamente com a maturidade. O amor verdadeiro não tem pressa, ele tem profundidade. E essa profundidade é nosso território natural depois dos 35 anos.